Salmo 132, título: Cântico de Romagem, uma canção jubilosa de fato. Que todos os peregrinos à nova Jerusalém a cantem com frequência. Os graus ou ascensões são muito visíveis. O tema se eleva passo a passo, de aflições para uma coroa, de lembra-te de Davi. De lembra-te de Davi, de lembra-te de Davi para farei brotar a força de Davi. A segunda metade é como o céu sobrepujante, arqueando-se acima do campo de Jaar, que foi encontrado nas deliberações e orações da porção anterior. Charles Adams Spurgeon, versículo 1. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações. O pedido é para que o Senhor se lembrasse, e esta é uma palavra repleta de significado. Sabemos que o Senhor se lembrou de Noé e mitigou o dilúvio. Ele se lembrou de Abraão e tirou Ló de Sodoma. Ele se lembrou de Raquel e de Ana e lhes deu filhos. Ele se lembrou da sua misericórdia com a casa de Israel e libertou seu povo. Sem dúvida, inumeráveis bênçãos são derramadas sobre famílias e nações por meio de vidas piedosas e dos sofrimentos pacientes dos santos. Não podemos ser salvos pelos méritos de outros, mas acima de qualquer questionamento, somos beneficiados por suas virtudes. Charles Adams Spurgeon. Versículos 1 e 2. Se o judeu podia, de forma justa, apelar a Deus para que demonstrasse misericórdia à sua igreja e nação por amor àquele jovem pastor a quem ele promoveu o reinado, muito mais podemos nos suplicar por nossa causa de forma justa em nome do filho de Davi, chamado de Davi 4 vezes nos profetas. Theodoret et Cassiodoro. Versículo 2. De como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó? Deveríamos ser repletos de reverência diante da ideia de fazer qualquer promessa ao Deus poderoso. Ousar brincar com ele seria de fato algo terrível. Deveríamos ser repletos de reverência diante da ideia de fazer qualquer promessa ao Deus poderoso. Deveríamos ser repletos de reverência diante da ideia de fazer qualquer promessa ao Deus poderoso, ou usando o nome de Deus e sua palavra. Ousar brincar com ele seria de fato algo terrível. Charles Spurgeon. Fez votos ao poderoso de Jacó. Aquele que está pronto para fazer votos em todas as ocasiões, quebrará seu voto em todas as ocasiões? É uma regra indispensável que sejamos o mais regrados possível em fazer nossos votos, havendo muitas grandes inconveniências em cumprir votos múltiplos e contínuos. É muito observável que a Escritura menciona pouquíssimos exemplos de votos se comparado às muitas instâncias de tão grandes e maravilhosas providências, como se nos fosse alguns exemplos para que soubéssemos o que temos que fazer e, contudo, seriam apenas alguns poucos para que soubéssemos que não devemos fazê-lo com frequência. Você lê que Jacó viveu 147 anos, Gênesis 47, versículo 28, mas encontra apenas menção, eu creio, sobre um voto que ele fez, Henry Hurst. O primeiro santo que fez um voto sobre quem lemos foi Jacó, mencionado aqui neste texto, que é, portanto, chamado de pai dos votos. E com base neste relato, alguns acreditam que Davi aqui menciona Deus sob o título O Poderoso de Jacó, e não outro qualquer, justamente por causa de seu voto. Abraham Wright. O Poderoso de Jacó, onde os tradutores escolheram
o Deus de Jacó. Temos no hebraico poderoso em Jacó, nome que algumas vezes é atribuído a anjos e algumas vezes é também aplicado a outras coisas em que há grande força e coragem, como um leão, um boi e semelhantes. Mas aqui é uma única palavra de fé, significando que Deus é o poder e a força de seu povo, pois somente a fé atribui isto a Deus. A razão e a carne, de fato, atribuem mais a riquezas e outros auxílios mundanos que o homem vê e conhece. Todas essas ajudas carnais são de fato ídolos, que enganam os homens e os atraem à perdição. Mas esta é a força e a coragem do povo, ter Deus presente com eles. Martinho Lutero. Versículo 4. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Oh, que muitos mais fossem dominados de insônia, porque a casa do Senhor jaz inútil. Eles conseguem adormecer rápido o suficiente e jamais transtornar-se com um sonho, ainda que a causa de Deus alcance a maré mais baixa por sua cobiça. O que será daqueles que não têm preocupação com as coisas divinas e nunca oferecem um pensamento às reivindicações de seu Deus? Charles Spurgeon. Versículo 6. A encontramos no campo de Jaar. Que lástima não haver lugar para o Senhor nos palácios de reis, de modo que ele precise ir a um campo. Estando Cristo em um campo, ele ainda assim será achado por aqueles que o buscam. Ele está tão próximo da casa rústica, coberta com folhagens entre as árvores, como se estivesse nas ruas abertas da cidade. Sim, ele responderá à oração oferecida do coração da floresta negra, onde viajantes solitários parecem não ter esperança de que serão ouvidos. Charles Haddon Spurgeon. Cristo foi encontrado no campo de Jaar, em um estado reduzido, inferior e deplorável, como vemos na passagem de Ezequiel 16:5. Os pastores o encontraram rejeitado por todas as hospedarias, não havendo lugar para ele, deitado em uma manjedoura. Lucas 2, versículo 7 e versículo 16. Os anjos o encontraram no deserto, entre os animais selvagens do campo. Marcos 1:13. Ele também não tinha a conveniência das raposas e dos pássaros do ar. Não possui habitação ou lugar onde reclinar a cabeça. Marcos 8:20. E ele deve ser encontrado no campo das Escrituras, onde o rico tesouro e a pérola de grande preço estão escondidos. Mateus 13, versículo 44, João diz. Versículo 7. Adoremos ante o estrado de seus pés. Bom é não apenas ir à casa do Senhor, mas adorar ali. Nós apenas profanamos os seus tabernáculos se ali entramos com qualquer outro propósito. Antes de deixarmos este versículo, observemos a ascensão deste salmo dos degraus, ao meio da Revista e Corrigida. Ouvimos, encontramos, entremos, adoremos. Charles Haddon Spurgeon. Ouvimos, encontramos, entremos, adoremos. Versículo 8. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vão seria que a arca fosse estabelecida se o Senhor não permanecesse nela e não reluzisse perpetuamente entre os querubins. A menos que o Senhor descanse conosco. Não há descanso para nós, a menos que a arca da sua força habite conosco. Nós ficamos sem força alguma. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 9. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes. Nenhum traje é tão resplandecente como é o de um caráter santo. Com este glorioso manto, o nome grande, o nosso grande sumo sacerdote, está sempre vestido e ele deseja que todo o seu povo seja adornado da mesma forma. Portanto, somente são sacerdotes
aptos para colocar-se diante do Senhor e ministrar para o benefício do povo, quando a vida de cada um é dignificada com bondade. Eles devem sempre se lembrar de que são sacerdotes de Deus e, portanto, deveriam usar a traje de seu Senhor, que é a santidade. Eles não devem apenas ter justiça, mas revestir-se dela, de modo que em seu toda a justiça será conspícua. Qualquer um que olhe para um servo do Senhor deveria ver santidade, caso não veja nada mais. Charles Adam Spurgeon. E exultem os teus fiéis. A santidade e a alegria caminham juntas. Onde se encontra uma, a outra nunca estará distante. Pessoas santas têm direito à alegria grande e demonstrativa. Devem bradar por causa dela, considerando que são santos e teus santos, e que habitas com eles. Ó Senhor, o dever de todos passa a ser alegrar-se e deixar que outros conheçam sua alegria. A sentença, enquanto pode ser lida como uma autorização, é também um preceito aos santos. É dado o comando de alegrar-se no Senhor. Feliz religião a que transforma em dever o alegrar-se, onde a justiça é vestuário, a alegria vencerá a ocupação. Charles Adam Spurgeon, versículo 10. Por amor de Davi. Quando o exército de Senaqueribe cercou Israel, Deus trouxe libertação para Israel, em parte por consideração à oração do devoto Ezequias, mas em parte também por respeito à piedosa memória de Davi, o rei herói, o homem segundo o coração de Deus. A mensagem enviada por meio de Isaías ao rei foi concluída da seguinte forma: porque eu defenderei esta cidade, para livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. 2 Reis 19, do versículo 32 ao versículo 34. Que respeito é demonstrado ao nome de Davi ao ser nivelado com o de Deus, por amor de mim e por amor a Davi. Alexander Baumann Bruce, versículo 11. O Senhor jurou. O Senhor jurou. A arma mais potente com Deus é sua própria palavra. Augusto Eftólogo. Dele não se apartará. Jeová não é um ser mutável. Ele nunca se aparta do seu propósito, muito menos da sua promessa solenemente ratificada por juramentos. Ele nunca se aparta. Em que rocha estão firmados aqueles que têm um juramento imutável de Deus como seu fundamento? Charles Adam Spurgeon, versículo 12. Também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono? Este versículo nos mostra a necessidade da piedade na família. Pais devem garantir que seus filhos conheçam o temor do Senhor e devem suplicar ao próprio Senhor que os ensine a sua vontade. Não temos direito hereditário ao favor divino. O Senhor mantém a sua amizade com famílias de geração em geração, pois ele reluta em abandonar os descendentes de seus servos e nunca o faz, exceto sob provocação longamente continuada e dolorosa. Como cristãos, estamos todos em certa medida sob uma aliança como a de Davi. Alguns de nós olham para trás, para 4 gerações de ancestrais santos. Nos alegramos agora em olhar adiante e ver nossos filhos e os filhos de nossos filhos caminhando na verdade. Contudo, sabemos que a graça não está no sangue da família e somos cheios de santo temor para que não haja nenhuma de nossas sementes um coração mau de descrença em apartar-se do Deus vivo. Charles Adam Spurgeon. O rei estava ocupado com a construção da casa de Deus. E veja como Deus o responde, prometendo a construção da casa do rei. Deus recompensa uma edificação com outra edificação. Há uma ilusão muito pertinente na palavra, no qual o filho de Sirá
livro apócrifo de Eclesiástico, também tem parte, quando ele diz que filhos e o edificar de uma cidade perpetuam o nome. Quanto mais, então, se forem descendência real, que é destinada a sentar-se em um trono. E Deus prometeu aos filhos de Davi este fim honrável, sentar-se em seu trono. Arthur Lake. Que eu lhes ensinar. Aqui deve ser observado que ele acrescenta, que eu lhes ensinarei, pois ele será o professor e será ouvido. Ele não deseja que conselhos de igreja sejam ouvidos ou que ensine o que ele não ensinou. Deus não deu autoridade ao homem acima da palavra. Deveria ele, então, colocar o homem, ou digamos, pó e excremento, acima de si mesmo? Pois o que é a palavra senão o próprio Deus? Esta palavra, os que a honram, obedecem-na e aguardam são a igreja verdadeira. Não sejam eles nunca insignificantes no mundo. Os que não o fazem são a igreja de Satanás e amaldiçoados por Deus. E esta é a razão de estar explicitamente estabelecido no texto. Charles Haddon Spurgeon. Testemunho que eu lhes ensinar. Pois assim Deus usará o ministério dos mestres e pastores na igreja, para que ele seja assim o pastor líder e os outros serão ministros e pastores quaisquer. Sim, a igreja em si será regida e governada pela palavra. Martinho Lutero. Versículo 15. Abençoarei com abundância o seu mantimento. Mantimento diário, mantimento de realeza, mantimento satisfatório, mantimento com júbilo transbordante que a igreja receberá. E a bênção divina nos fará recebê-lo com fé, para nos alimentarmos dele pela experiência, para crescermos nele pela santificação, sermos por ele fortalecidos para o trabalho, alegrados por ele para a paciência e edificados por ele até a perfeição. Charles Haddon Spurgeon. E além de tudo isto, ele tem os doces e revigorantes ganhos do Espírito, enchendo-o com prazer tão verdadeiro que ele pode facilmente dispensar o banquete mais suntuoso, a celebração mais nobre e os deleites mundanos mais elevados, nenhum dos quais se aproxima de 1 hora de tratamento diante de seu amigo. E, sendo este seu entretenimento na escalagem, o que não lhe será oferecido na corte, sendo este maná celestial seu alimento no deserto, em que nível viverá quando chegar a Canaã? Se esta for a provisão no caminho, o que será no país? John Jane Way. Do pão fartarei os seus pobres. O alcance da terra é o pão que perece, mas o pão de Deus perdura pela vida eterna. Na igreja onde Deus descansa, seu povo não deverá passar fome? O Senhor nunca teria descanso se assim ocorresse. Ele não descansou durante 6 dias até ter preparado o mundo para que o primeiro homem vivesse nele. Ele não deteve sua mão até que tudo estivesse pronto. Portanto, podemos ter certeza de que se o Senhor descansa, é porque está consumado. E o Senhor preparou da sua bondade para o pobre. Onde Deus encontra o seu desejo, ali também seus filhos encontrarão os seus. Estando ele satisfeito, eles também estarão. Charles Haddon Spurgeon. Cristo é um bem satisfatório. Um pedaço de madeira, um pedaço de prata, um pedaço de ouro não satisfará um homem faminto. O homem precisa de pão. As iguarias e honras do mundo, a grandeza e a glória do mundo, a abundância e a prosperidade do mundo, a pompa e a popularidade do mundo não satisfarão a alma que esteja velejando pelos portões do inferno e clamando das profundezas. Deve ser o Cristo. Filhos, ou morrerei, foi o clamor de uma mulher. Dá-me filhos ou eu morro, foi o clamor de uma mulher. Cristo, ou morrerei, Cristo, ou estou condenado. É a triste cantiga e triste canção de uma alma desesperada e desanimada.
Dá-me Cristo, eu morro. Cristo, eu estou condenado, é a triste cantiga e triste canção de uma alma desesperada e desanimada. O que do mundo e no mundo pode conceder quietude, quando Cristo, o sol da justiça, vai até a alma? Richard Mayer. Não sei pronunciar esse nome. Versículo 16: vestirei de salvação os seus sacerdotes, mas é prometido do que foi pedido em oração. Mais é prometido do que foi dito em oração. Veja como o 9º versículo pede que os sacerdotes sejam vestidos de justiça. Deus tem o costume de fazer muito mais abundantemente além de tudo o que pedimos, ou até mesmo pensamos. A justiça é apenas uma característica da bênção. A salvação é o todo. Que tecido de ouro é este? Mais do que miríade de realeza. Vestes de salvação. Sabemos quem as teceu, quem as tingiu e quem as deu ao seu povo. Estes são os melhores mantos para sacerdotes e pregadores, para príncipes e povo. Não há nenhum outro como estes. Dê-me estes mantos. Nem todo sacerdote será assim vestido, mas somente os sacerdotes que pertencem a Sião, pela fé que está em Cristo Jesus, aquele que os fez sacerdotes para Deus. Estes são vestidos pelo próprio Senhor e ninguém pode vestir como ele. Considerando que até mesmo a relva do campo é assim vestida pelo Criador, a ponto de sobrepujar Salomão em toda a sua glória. Como então deverão seus filhos ser vestidos? Verdadeiramente ele será admirado em seus santos. As provisões de seus servos serão as maravilhas do céu. E de júbilo exultarão seus fiéis. Sião não tem santos mudos. A visão de Deus, descansando entre seus escolhidos, é suficiente para fazer o mais silencioso bradar. Tendo as estrelas da manhã cantado juntas quando a terra e os céus foram criados, muito mais os filhos de Deus bradarão de alegria quando os novos céus e a nova terra estiverem prontos e a nova Jerusalém descer do céu, vinda de Deus, preparada como a noiva para o seu marido. Charles Haddon Spurgeon. Ouvir esses nativos cantarem causaria espanto e entreteria um estranho europeu. Eles não têm a mínima ideia sobre harmonia ou melodia. Ruído é o que corresponde melhor, e aquele que canta mais alto é considerado o melhor cantor. Protestei ocasionalmente com eles sobre esta questão, mas a resposta que certa vez recebi me silenciou para sempre. Canta suavemente, irmão, eu disse a um dos principais membros. Cantar suavemente? Cantar suavemente? Ele respondeu. Você por acaso é nosso pai para nos dizer que cantemos suavemente? Você alguma vez nos ouviu cantar os louvores de nossos deuses hindus? Como nós dançávamos a cabeça para trás e com toda a nossa força bradávamos os louvores daqueles que não são deuses. E agora você nos diz para sussurrar os louvores de Jesus? Não, Senhor, não podemos. Precisamos expressar em altos tons toda a gratidão a Ele que nos amou e morreu por nós. E assim continuaram a cantar com toda a força que tinham e sem protesto posterior. G. Gorgeli foi missionário na Índia e é a esse povo que se faz menção aqui. Versículo 17. Farei brotar a força de Davi. No início do mês de março, o servo comum, ou veado vermelho, está espreitando os pontos reclusos de
sua floresta lar? Tão inofensivo e assustado quanto seu parceiro é. Em pouco tempo, um par de saliências surge em sua cabeça, coberto de pele aveludada. Em poucos dias, em pequenas saliências atingem certa extensão e dão a primeira indicação de sua verdadeira forma. Agarre um destes em sua mão e você verá que queima ardentemente ao toque, pois o sangue corre ferozmente na pele aveludada, depositando a cada toque uma pequena porção de matéria óssea. Mais e mais rapidamente crescem os chifres, as carótidas crescendo para suprir nutrição suficiente. No curto período de 10 semanas, a enorme massa de matéria óssea é completada. Tal processo é quase, se não inteiramente, inigualável na história do reino animal. J. G. Wood. Preparei uma lâmpada para o meu ungido, o grande meio da designação de Deus para manifestar a glória de Cristo ao mundo perdido. Ele proveu uma lâmpada para o seu ungido. O uso da lâmpada é para dar luz às pessoas na escuridão da noite. Então a palavra de Deus, particularmente o Evangelho, é uma luz brilhando em um lugar escuro até o dia da alvorada da glória, quando o Senhor Deus e o Cordeiro serão a luz do resgatado para todo o sempre. Versículo 18. Cobrirei de vexame os seus inimigos. Ou seja, a vergonha os cobrirá tão inesperavelmente, de modo que onde quer que um homem for, ele carregará as suas roupas consigo. Então, onde quer que forem, carregarão sua vergonha consigo. Thomas Playfair. Mas sobre ele florescerá a sua coroa, verdes serão os seus louros de vitória. Ele vencerá e usará a coroa de honra, e o seu diadema herdado crescerá em esplendor. Assim não é nesta hora com Jesus? Assim não é nesta hora com Jesus? Não é? Seu reino não pode falhar. Suas glórias imperiais não podem se dissipar. É a Ele que nos deleitamos em honrar. É para Ele que a honra vem e sobre Ele que floresce. Se outros arrancam a sua coroa, seus alvos traidores são derrotados, mas Ele, em sua pessoa, reina, com esplendor sempre crescente. Charles Haddon Spurgeon. Fé e tulipas para todos e give thanks. Deus é bom. Obrigado, Jesus.